Fala Polidor, meu nome é André Pessoa, criador do site falapolidor.com.br. Eu já devo ter gravado seguramente umas 3 ou 4 vezes esse vídeo. Já fiz diversas edições com demonstrações, enfim, vídeos enormes e não me agradaram. E agora eu acho que eu cheguei no modelo que eu queria. Eu vou mostrar para você alguns equipamentos entre rotativa e rotorbitais. Entre as rotorbitais, eu vou te mostrar uma rotorbital de prato livre ou giro solto e uma rotorbital de rotação forçada. E eu vou falar algumas características desses equipamentos e, num outro momento, eu vou gravar para você como eu costumo utilizar, quais são as funcionalidades, como é cada um desses equipamentos na prática. Vamos começar o nosso bate-papo? Porque é isso que vai ser esse vídeo. Esse vídeo vai ser um bate-papo sobre algumas características de alguns equipamentos, entre rotativa e rotorbitais. Bacana? Vamos lá? Solta a vinheta. Então vamos lá, vamos começar falando sobre a mais tradicional de todas as máquinas de polir, que é a politriz rotativa. A politriz rotativa, inicialmente uma lixadeira, por isso que ela leva o nome de politriz e lixadeira angular, porque ela também é uma lixadeira, né? Quando você trabalha em giros mais altos, não é o nosso caso do polimento, obviamente, a gente hoje trabalha em giros mais baixos para ter um trabalho mais fino, um trabalho de melhor acabamento. Mas essa máquina tem o nome de rotativa porque ela gira em cima de um único eixo. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar aqui na minha roupa aqui, ó, para ficar melhor de mostrar. Ó. Esse pino aqui, né, é um único eixo. Ela gira em cima desse único eixo. Esse equipamento não é definitivamente um equipamento para amadores. Não é um equipamento que um iniciante pode pegar e sair trabalhando sem uma orientação, sem um cuidado. Não é um bicho de 7 cabeças, mas por conta dela girar em cima de um único eixo, ela acaba produzindo muito calor quando você não trabalha da forma correta. E aí ela pode promover marcas e pode promover até defeitos na pintura do carro. Existe uma maneira correta de você posicionar a máquina, existe uma faixa de giro que você deve trabalhar com maior segurança e maior eficiência. Então, definitivamente, esse equipamento que trabalha em giros altíssimos não é a máquina mais indicada para você que é um hobbyista, ou se você é um iniciante, deve pedir orientação a um profissional mais experimentado para que ele possa te ajudar nisso aí. Essa máquina inicialmente era uma lixadeira. Antigamente, né, nos primórdios do polimento, essa máquina ela não tinha esse controle de velocidade. E aí era comum profissionais comprarem equipamentos como esse aqui, 220 volts, ligar em 110 volts para que com a queda da rotação facilitasse a vida do profissional no trabalho. Eu não sou dessa época, eu não sou tão antigo assim. Em 2002, quando eu já comecei utilizando uma máquina com controle de velocidade. Muitas vezes, uma máquina como essa não permite certos erros. Às vezes você entra de forma errada numa determinada peça, num determinado lugar, e ela acaba batendo e ela não para. Ela não para. Isso é um dos motivos pelos quais você deve tomar muito cuidado na hora de iniciar um trabalho com uma rotativa, caso você ainda não tenha experiência com esse tipo de equipamento. Uma coisa bacana que essa máquina pode te proporcionar é você fazer a troca dos pratos por pratos menores, para você atingir áreas menores e conseguir trabalhar no mais fino acabamento, como é o caso desse aqui. Aqui eu mostrei para você pratos de 3, de 4 e de 6 polegadas.
Legal? Então, essa é uma das funcionalidades desse equipamento. Você já deve ter visto um vídeo onde eu falo um pouco sobre alguns erros que você não deve cometer ao usar esse tipo de máquina, que você pode ver aqui, em algum lugar aqui, vai aparecer um card, você pode clicar e aí vai te direcionar para esse vídeo onde eu mostro para você 3 erros que você não pode cometer ao usar este tipo de equipamento. Eu acabei de falar para você que a politriz rotativa te permite trocar os pratos, alternar os tamanhos de pratos, para que você com isso consiga alcançar peças menores, dar um melhor acabamento. E aí você deve estar pensando, poxa pessoa, isso aí é óbvio, isso aí eu já sabia. Legal. Agora eu vou começar a falar um pouco das rotorbitais. E algumas rotorbitais, veja bem, não são todos os modelos que permitem esse tipo de procedimento, mas algumas rotorbitais também permitem que você troque o prato delas por pratos menores. Esse tipo de equipamento, originalmente, vem com pratos de 6 polegadas, mas você pode trocar por pratos menores, como é o caso desse aqui, de 5 polegadas, ou esse aqui, de 3 polegadas. Eu troquei o prato, coloquei um prato menor. Para você efetuar a troca dos pratos, você vai usar uma chavinha como essa aqui, que é uma chavinha que vem junto com a máquina, quando você compra, e aí você vai remover facilmente o prato. Ó, você vai posicionar aqui e vai girar e vai remover o prato. Bacana? Sobre a politriz rotativa, eu tenho certeza que você sabia que ela podia alternar os pratos, mas muita gente não sabe que a politriz rotorbital também te permite trocar os pratos por pratos menores. Uma outra característica muito legal de alguns modelos de rotorbitais é que elas também podem funcionar como lixadeira. Você pode fazer o lixamento, por exemplo, de uma repintura de forma manual, você pode fazer com uma lixadeira pneumática ou você pode fazer também com um modelo de rotorbital, uma lixadeira elétrica. Você vai trocar o prato facilmente, você vai usar um prato como esse aqui, de disco ventilado. Você pode utilizar uma interface, que é essa espuminha que vai entre o prato e o disco de lixa, e fazer lixamento com uma máquina elétrica. Você pode lixar tanto com a interface ou sem, de acordo com a necessidade, né? Com um prato menor, da mesma forma, você pode usar um disco de lixa menor e fazer o acabamento.
Ainda sobre as rotorbitais de prato livre, de giro solto, eu quero te mostrar uma coisa. As máquinas, elas têm diversos tamanhos de órbita, 8, 12, 15, 21 milímetros, que é o deslocamento que a máquina percorre do centro. Ela gira no eixo e ela gira fora do eixo, como eu já te falei, e esse deslocamento do centro até a parte mais extrema da órbita é esse número que muitas vezes vem representado na máquina, como é o caso dessa aqui. Esse equipamento aqui, a exemplo do que eu acabei de mostrar, também é uma lixadeira. Aliás, essa máquina aqui tem esse nome de dueto por esse motivo. Ela é uma politriz rotorbital e ela também é uma lixadeira. Aliás, eu te falo que se você gosta desse tipo de equipamento, é um excelente primeiro passo, porque ela já vai te dar um acabamento fino, um acabamento profissional de alto rendimento. Ela é uma máquina que, para o iniciante, é uma máquina mais dócil, vamos dizer assim. É uma máquina que você não precisa ter tanta experiência se você é um iniciante, e se você é um profissional já experimentado, certamente você vai conseguir, com esse tipo de equipamento, trabalhos extraordinários, trabalhos espetaculares. Essa máquina, ela tem uma característica que esse deslocamento impede muitas vezes que você provoque um dano no carro. Quando você entra, por exemplo, num retrovisor, que você esbarra no retrovisor, não é o retrovisor que voa longe, é a máquina que se desloca, entende? Olha só, quando você entra aqui, ó, ela se desloca. Ainda falando sobre as rotorbitais de prato livre ou giro solto, eu quero te falar de uma característica que esse tipo de equipamento tem, que é o trabalho que ela faz. Eu vou mostrar para você, tem uma marquinha azul aqui, ó, que eu fiz de propósito, que essa máquina, enquanto ela está trabalhando, ela gira no eixo e ela gira também fora do eixo, fazendo um movimento de órbita. Tá vendo? Ela parou de oscilar e continua girando no eixo. Tá vendo aqui? Isso. Ó, ela parou de oscilar e continua girando no eixo. E uma característica legal desse equipamento é que quando você inclina a máquina, ou quando você entra em peças mais curvas, ou seja, quando você não trabalha com ela chapada na peça, ou quando você exerce muita pressão na máquina, ela para de girar no eixo e ela começa a trabalhar oscilando, o que é uma medida de segurança para que você não danifique a peça. Eu fiz essa marcaçãozinha aqui azul para que você veja quando o prato está girando na rotação, ou seja, quando ele está girando solto ou quando ele fica preso. Legal? Aqui ela está trabalhando, girando no eixo e oscilando. À medida que eu exerço pressão, você observa que ela para de girar no eixo e só oscila. Ó. Aqui ela está girando no eixo. Tá vendo?
gira o tempo todo. E à medida que eu exerço pressão, olha aqui, ó. Mas, se você é um profissional experimentado, eu tenho certeza que você vai conseguir trabalhos memoráveis com esse tipo de equipamento, porque ela promove um acabamento extraordinário, por conta dela ter poder de corte, sim, máquinas do tipo rota orbital têm poder de corte, sim, ela gira no eixo, como uma rotativa, então enquanto ela está girando no eixo, ela também está cortando, enquanto ela está oscilando, ela também está fazendo um acabamento mais fino, um acabamento mais bonito. Por fim, eu vou mostrar para você uma politriz rota orbital de rotação forçada. E aí eu vou explicar para você o que é essa rotação forçada. Esse tipo de equipamento aqui é uma politriz rota orbital de rotação forçada. Ela não gira o prato solto e oscila como as outras máquinas que eu acabei de te mostrar. Ela gira e oscila ao mesmo tempo. Tá vendo? Dá para você ouvir até o barulho aqui da engrenagem, ó. Ela gira e oscila ao mesmo tempo. Quando ela para de oscilar, ela para de girar ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para você aqui agora como é esse mecanismo. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Tá vendo? Ela tem uma engrenagem aqui, ó, que impede. Deixa eu achar a luz aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem uma engrenagem que impede que ela gire solto. Tá vendo? Aqui dentro, ó, ela tem essa engrenagem aqui. Ela encaixa aqui e aí impede de girar solto. É provável que nesse momento você tenha uma pergunta. E aí, pessoa, de todas essas máquinas que você mostrou, qual é a que você me recomendaria? Qual é a mais indicada para trabalhar com polimento? É claro que eu tenho a minha preferência, mas nem sob tortura eu falaria para você. Brincadeira. Na verdade, eu seria leviano se eu falasse para você que uma máquina entre todas elas é a melhor. Na verdade, vai depender da sua necessidade, vai depender do tipo de trabalho que você faz, do valor do investimento que você está disposto a fazer no equipamento, qual é a promessa que você tem, se você é hobbyista, se você é um profissional. E aí, à medida que eu for gravando novos vídeos, utilizando esses equipamentos, eu espero que eu consiga te dar uma noção melhor de qual é a escolha que você vai fazer e como você deve dar os primeiros passos com esse tipo de equipamento. Hoje, como eu falei no início do vídeo, foi um bate-papo para mostrar para você como funciona uma rotativa, como funcionam as rotas orbitais que estão disponíveis aí no mercado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você diz gostei. Se você não gostou desse vídeo, você diz não gostei. Essa é a melhor forma que eu tenho de saber se estou de fato te ajudando ou não a ir em direção ao seu próximo nível. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. E se você estiver no celular, não deixe de ativar o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um vídeo novo. Bacana? Se você estiver no Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos, não deixe de comentar aqui embaixo. No mais, um grande abraço e a gente se vê no próximo nível.